Blues, it wasn't forced on us like that religion. No, son. We brought this with us from home. It's magic what we do. It's sacred. It's big. O cinema é ao mesmo tempo espelho e janela. Um espelho que reflete as imagens que queremos ver de nós mesmos e uma janela que se abre para novos mundos e diferentes perspectivas. Mas, para milhões de pessoas negras, esse espelho mostrou por muito tempo apenas imagens distorcidas. Nesse episódio, convidamos você a embarcar numa jornada de descobertas sobre onde estamos, de onde viemos e para onde podemos ir na luta pela representatividade negra no cinema brasileiro e mundial. Histórias que rompem estereótipos e abrem portas para narrativas que até pouco tempo eram negadas. Porque cinema, mais que entretenimento, é um instrumento de transformação social. Enriquecendo essa conversa, temos a participação especial de Igor Raposo, conhecido como O Decenalta, criador de conteúdo com mais de 620 mil seguidores entre as redes sociais. É reconhecido por sua visão crítica sobre filmes, séries, quadrinhos e cultura pop. Eu queria saber, velho, mais da sua trajetória pessoal. É um cara que atua no meio audiovisual, tá comentando aí direto sobre filmes, séries, sobre a cultura pop. Como foi para você se ver representado nas telas? Sobre a minha trajetória como criador de conteúdo preto. A gente que vem da comunidade, que é preto, a gente não tem nenhum tipo de representatividade pra gente entrar nesse mundo. A gente entra porque a gente ama. Sempre gostei de quadrinho, mas nunca tive uma representação. Nunca tive nada que me inspirasse a entrar nessas paradas. Todos os criadores de conteúdo que eu consumi eram brancos. Teve um dia até, inclusive, que eu até falei isso no Twitter com o Load, que eu vi uma entrevista dele na Record, onde ele falava sobre isso. Cara, aquilo me impactou de uma forma que me fez realmente pensar em começar. E aí, indo pra questão da cultura pop no geral, é muito difícil tu se ver representado em qualquer coisa. Em filme, em série. Eu falo muito de DC Comics e, tipo assim, a DC Comics tem pouquíssimos heróis pretos que foram pra frente. Tipo, agora a gente tá vendo aí o Senhor Incrível no filme do Superman, personagem sensacional, mas que, tipo assim, até agora eu não conhecia. O Super Choque, que foi o personagem da minha infância, talvez, não tem história sobre ele. Teve uma animação que fez muito sucesso, e só. Não teve quadrinho, não teve nada direito pra gente consumir desse personagem. Tudo que envolve o meu viver na cultura pop sempre foi sem representação nenhuma. Seja em filme, seja em criador de conteúdo, seja em quadrinho, seja em série, qualquer coisa. Nunca teve nada que representasse assim pra me inspirar realmente. Agora a gente tá vendo aí pra caramba, mas até chegar aqui foi uma longa caminhada. Apesar dos avanços, dados ainda indicam um cenário de desigualdade. Segundo o relatório do Hollywood Diversity Report de 2024, aproximadamente 25% dos papéis principais em grandes produções internacionais foram ocupados por pessoas não brancas. No Brasil, apesar de cerca de 55,8% da população se declarar negra ou parda, essa proporção ainda não se reflete nas telas. Apenas cerca de 10% dos filmes brasileiros foram dirigidos por pessoas negras no período entre 2010 e 2020, mesmo considerando os avanços nas últimas 2 décadas. A luta é para que os personagens negros sejam mais complexos, multifacetados e autênticos, deixando de lado velhos estereótipos que por décadas limitaram a presença negra no audiovisual. Eu queria também trazer aqui uma visão mais sobre os estereótipos e o apagamento que o povo preto teve na história, principalmente do cinema, mas assim no audiovisual em geral, né? Quais os estereótipos que mais te incomodam na forma que essas pessoas negras são retratadas nesses filmes e séries? Cara, eu acho que o estereótipo que mais me irrita mesmo é o da quebrada, tá ligado? Esse é o que mais me irrita, mano. Tipo, pô, o personagem no desenho do Homem-Aranha que saiu esse ano, inclusive, teve muito disso. Pô, tem um personagem negro na série, na hora que ele tá andando na rua, a polícia tem que parar ele. Tipo, acontece, eu sei que acontece, pô, já aconteceu comigo. Mas, caraca, eu já vi isso na rua, eu quero viver isso no desenho também. Pra que tem que ser desse jeito, tá ligado? Por exemplo, o próprio Super Choque, que foi o desenho da minha infância, como eu falei. Por que ele angariou tanto público? Porque é a representatividade preta mais estereotipada que existe. E isso vai, tipo, alimentando a galera de uma forma, acabou que tornou mais aceitável, né? Porque a galera, pô, tá querendo ver o preto nessa situação de vulnerabilidade. Mas é um estereótipo. Quando a gente vai conversar sobre cultura pop, a gente não pode só falar sobre o filme quando o filme é o filme de preto, principalmente quando é muito estereotipado, entendeu? A pessoa já vem conversar com a gente com um tom de... É mais ou menos uma pena, tá ligado? Então, tipo assim, mas
muito legal, né? Eu conversei sobre Sinners esses dias, cara, e, pô, o meu amigo veio. O que você achou, então, sobre isso? Como que foi pra você ver isso? Cara, não, vamos falar só do filme, tá ligado? Tu não precisa saber como é que eu me senti com isso, pô. Se o filme fosse um filme de branco cantando num bar, tu ia perguntar pra outro branco como é que ele se sentiu? Vamos falar sobre o filme, pô. O filme é tão bom, tipo assim, eu acho que todos esses estereótipos prejudicam nisso, né? Porque a gente não pode só falar do filme. A gente tem que falar como a gente se sentiu. Pô, me senti representado, cara. Igor, em sua trajetória como decenalta, tem mostrado a importância dos influenciadores digitais nesse cenário. Para entender a presente situação, é preciso revisitar o passado. Durante décadas, a indústria cinematográfica brasileira e mundial manteve negros em papéis limitados e estereotipados. No Brasil, o cinema exibiu personagens caricatos, desde criados até criminosos, quase sempre à margem das histórias principais. Em Hollywood, havia o rígido Código Reis, que, até a metade do século XX, na prática excluía protagonistas negros. Contudo, figuras como Ruth de Souza, Zezé Mota e Sidney Poitier quebraram esses paradigmas, não apenas como protagonistas, mas também em papéis de liderança nos bastidores. Sobre o futuro e esses novos caminhos possíveis, né? Que mudanças você acha que são, assim, fundamentais para que a representatividade preta, assim, seja mais ampla e positiva no meio audiovisual? Mano, a primeira coisa que eu acho que tem que fazer pra melhorar isso é trazer gente preta pro meio, mano. Tipo, tu tem que ter, em todos os setores tem que ter, mano, gente preta. Como tu disse, a pessoa que sabe da cultura é quem viveu a cultura. Então, tipo assim, quer ter um filme orgânico, os do Jordan Peele são muito orgânicos. Por quê? Porque ele sabe o que tá fazendo. A equipe dele toda sabe o que tá fazendo. O Sinners também. Então, tipo assim, quer trazer uma parada mais orgânica, que vai ficar cada vez mais enraizada e, tipo, vai acabar, uma hora vai parar de ser. De vez em quando sai um Sinners, pra sempre sai um Sinners. Então tem que trazer gente preta pra tudo, pra todas as posições, mano. Não só elenco preto, tem que trazer diretor de fotografia preto pra compor, pra fazer trilha sonora, tem que ser gente preta, tem que trazer pra tudo, mano. Não só o elenco e o diretor tem que ser preto, mas, pô, o cara que faz a fotografia não tem necessidade. Não, traz também, pô. Vamos englobar tudo, vamos ensinar pra todo mundo, vamos todo mundo fazer, entendeu? Tem gente botando a mão na massa que realmente sabe o que tá fazendo sobre o assunto. Já viveu muitas daquelas experiências. O Soul, ele é um filme que, tipo, ele é tão maravilhoso, por quê? Porque ele não se prende aos estereótipos. O protagonista é completamente fora dos estereótipos. E o tema dele não é sobre ser preto, tá ligado? Não é só sobre ser representativo. Não, o tema dele é sobre a vida, mano. Então, tipo assim, pode fazer um filme de preto também que vai falar sobre a vida, pô. Não precisa ser só filme de preto que vai falar como é ser preto. Hoje, essa luta ganha ainda mais expressão. Editais e políticas públicas, como os da Ancine, dedicam recursos a produtoras negras, impulsionando projetos que ampliam a representatividade. Plataformas de streaming têm se mostrado aliadas, possibilitando que obras como Marte 1, de Gabriel Martins e Viviane Ferreira, alcancem públicos maiores e gerem debates intensos. O engajamento nas redes sociais torna o público parte ativa da transformação. Essa conexão direta entre criadores e espectadores fortalece as narrativas e fortalece a consciência cultural, algo fundamental para que a representatividade não reste apenas como teoria, mas se concretize em presença real e autoral. Eu queria perguntar para você se você consegue ter essa medida de reação, assim, com o conteúdo que você produz na internet, se tem essa identificação, se vê uma molecada falar, pô, curti demais, cara. Mano, tipo assim, uma parada que me marcou muito na minha vida foi o dia que eu fui na Anime Friends. E, tipo, veio um molequinho preto vestido de Miles Morales, mano. Igor Decenalta, não sei o que, aí tirou foto. Aí o Miguel falou, pô, tá vendo? Pra ele, é o cara que representa tudo pra ele. Eu falei, caraca, mano, olha o tamanho dessa responsabilidade, tá ligado? Sim. E, tipo, pode parecer muito, muito pouco, mano, mas, pô, a molecadinha vê, mano, que tem um cara, assim como eu vi o Load na época, a galera vê que tem eu, que tem o Afro Geek, que tem o Kainan, que tem a Paty Maionese, que tem o Load, que tem essa galera toda, mano. Eu acho que a parte que mais me alegra é quando realmente eu sinto que eu tô indo por esse caminho, tá ligado? Então, tipo assim, eu já assisti Sinners umas 10 vezes esse ano, porque é maravilhoso. E quando eu vou falar sobre isso, eu gosto sim de trazer o quanto aquilo é importante pra mim. Assim como no meu canal eu gosto muito de falar, esse ano eu falei muito do Senhor Incrível, eu gosto muito de falar do Pantera Negra, da Tempestade, do Super Choque,
Porque eu sinto que eu posso colocar para o meu público, que é na maioria jovens, adolescentes, uma visão romântica da parada, que talvez possa no futuro ajudar eles a não olhar só como um estereótipo mais. Então, o meu consumo e o jeito que eu transpasso isso pro meu público, eu tento fazer do jeito mais natural possível, mas mais didático que eu conseguir, para ajudar não só esses adolescentes, mas também me ajudar a, tipo, cada vez mais se tornar um profissional nessa área toda e também ter uma autoridade para falar cada vez mais desses assuntos, entendeu? A galera que me segue mesmo sabe o quanto é mais importante ver eu falando sobre um filme do Aranhaverso do que ver uma outra galera que não entende a importância daquele personagem, tá ligado? Então, tipo, já fiz muito vídeo completamente focado, assim, pro Miles, Super Choque, pro Lanterna Verde, e a galera realmente sentir que o que eu tô falando, talvez, nesse assunto, seja mais importante do que o que o Ei Nerd tá falando, tá ligado? Uhum. Por maior que ele seja. Então, tipo, tem uma grande resistência, mas também tem uma grande parcela que entende a importância de eu estar falando sobre o assunto, entendeu? O passado pode ter sido de invisibilidade, mas o presente é de disputa e o futuro é de afirmação. Representatividade negra no cinema não é uma moda passageira, é uma urgência que atravessa gerações. O espelho do cinema precisa refletir todas as faces do Brasil, do mundo e, sobretudo, respeitar a diversidade das histórias que merecem ser contadas. Essa transformação só será completa se cada um de nós assumir o compromisso de ouvir, conhecer, apoiar e divulgar essas narrativas. Afinal, o cinema de verdade é aquele que inclui, provoca e transforma. E essa revolução já começou.